O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, reconheceu publicamente que o judiciário brasileiro está em crise. E o mais importante, ele defendeu que o Congresso tem o direito constitucional de fiscalizar o próprio STF, inclusive com investigações e indiciamentos de ministros. Isso representa uma ruptura clara dentro da Corte. Enquanto Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e outros negam qualquer crise e defendem o STF como uma instituição intocável, Fachin resolveu falar a verdade. Há problemas graves e eles precisam ser enfrentados. Seja muito bem-vindo ao Visão Política, o canal que fala a verdade dos bastidores de Brasília. Já deixa o like e inscreva-se no canal. Em uma palestra na Fundação Getúlio Vargas, o ministro Edson Fachin, atual presidente do STF, admitiu abertamente que o judiciário brasileiro enfrenta uma crise séria. Ele disse que é preciso enfrentar essa situação com atenção, evitando soluções antigas e ineficazes. Mais do que isso, Fachin defendeu que o Congresso Nacional tem o direito e o dever constitucional de fiscalizar todas as instituições, inclusive o judiciário. Isso inclui a possibilidade de investigações e até indiciamentos de ministros do STF. Essa posição é uma resposta direta às críticas feitas por Gilmar Mendes, que rejeita qualquer tipo de controle externo sobre a Corte e considera que o STF deve ser intocável. Com isso, fica evidente que existe um racha profundo dentro do Supremo. Podemos dividir em duas alas. A banda podre, liderada por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que nega qualquer problema, defende a Corte como perfeita e ataca quem ousa criticá-la ou investigá-la. E o outro que tem Fachin e Carmen Lúcia, seus principais representantes, que reconhecem a existência de uma crise de legitimidade e defendem mais transparência e fiscalização externa. Esse racha não é novo, mas agora está vindo à tona de forma pública. Em 2019, o próprio STF criou o inquérito das fake news como uma forma de se autodefender contra investigações sobre ministros, especialmente aquelas relacionadas à Operação Lava Jato e outros escândalos. Na prática, esse inquérito foi usado para proteger corruptos dentro do judiciário e em outros partidos políticos, servindo mais como escudo do que como instrumento de justiça. Fachin, ao admitir a crise, está quebrando o silêncio corporativo que predominava na Corte. Ele reconhece que o judiciário tem se politizado excessivamente, agindo mais como ator político do que como intérprete técnico da lei. Um exemplo claro dessa politização é o uso da chamada interpretação principiológica da Constituição. Em vez de aplicar a lei de forma objetiva, o STF tem usado princípios vagos, como segurança pública ou dignidade da pessoa humana, para justificar decisões controversas, como a derrubada de decretos de armas do governo Bolsonaro. Gilmar Mendes, por sua vez, continua na linha dura. Ele nega a existência de qualquer crise e ataca qualquer tentativa de fiscalização externa. Para ele, o STF deve ser soberano e intocável. Já a ministra Carmen Lúcia também tem ecoado o diagnóstico de Fachin, afirmando que a crise de confiabilidade do judiciário é séria e urgente. Outros ministros, como André Mendonça e Cássio Nunes Marques, parecem se alinhar mais com essa visão de que é preciso reconhecer problemas e buscar soluções. Fachin criticou a decisão da CPI do crime organizado que indiciou ministros do STF, dizendo que houve extrapolação do tema. No entanto, ele reafirmou o direito do parlamento de exercer sua fiscalização, desde que respeite os parâmetros democráticos. Essa posição é extremamente importante. Pela primeira vez, um presidente do STF reconhece que o Congresso não é inimigo do Judiciário. Ele é parte do sistema de freios e contrapesos previsto na Constituição. Enquanto a banda podre insiste em dizer que tudo está perfeito e que qualquer crítica é ataque à democracia, Fachin e outros admitem que há uma crise de legitimidade que precisa ser enfrentada. A crise não é só de imagem, é uma crise de atuação. O STF tem se imiscuído em temas que deveriam ser resolvidos pelo Legislativo e pelo Executivo, transformando-se em um superpoder que decide quase tudo no país. Isso gera instabilidade institucional. Quando o Judiciário vira arena política, perde a autoridade moral para julgar com imparcialidade. Fachin citou o exemplo da reforma judicial no México, onde magistrados passaram a ser eleitos por voto popular.
Ele criticou a medida, argumentando que isso aumenta ainda mais a politização do judiciário. Mas o problema no Brasil não é a eleição de juízes. O problema é o ativismo judicial, o corporativismo e a falta de transparência nas decisões. A banda podre do STF reage com fúria a qualquer tentativa de controle externo, porque sabe que muitas de suas decisões e condutas não resistiriam a uma fiscalização séria. Enquanto isso, o povo brasileiro assiste a esse espetáculo com crescente indignação. A confiança no STF despencou nos últimos anos, e ações como a resistência à fiscalização só pioram a situação. O racha interno agora está exposto. Não é mais possível fingir que todos os ministros pensam da mesma forma. Fachin, ao falar abertamente, abriu uma janela de esperança para quem ainda acredita que é possível reformar o judiciário de dentro para fora. Mas a resistência será grande. Gilmar Mendes e seus aliados não vão abrir mão facilmente do poder absoluto que construíram. O Congresso precisa ter coragem de exercer seu papel fiscalizador. A Constituição dá esse direito. Ignorá-lo é entregar o país nas mãos de uma oligarquia togada. A democracia brasileira só será saudável quando todos os poderes forem fiscalizados e nenhum se achar acima da lei. Este é o grande debate que o reconhecimento de Fachin coloca na mesa. O STF está disposto a se reformar ou vai continuar se protegendo a qualquer custo? A resposta a essa pergunta definirá o futuro institucional do Brasil nos próximos anos. A verdade é que o STF perdeu o senso de limite. Ele se comporta como se fosse o dono do país, capaz de decidir quem pode ou não ser candidato, quem pode ou não falar, quem pode ou não investigar. Enquanto isso, os verdadeiros escândalos dentro da corte, contratos milionários sem explicação, suspeitas de enriquecimento e proteção mútua entre ministros, seguem intocados. A sociedade brasileira assiste perplexa a esse espetáculo de poder absoluto. O tribunal que deveria ser o guardião da lei virou o principal violador dela. Alessandro Vieira está sendo punido exatamente por ter feito o que o cargo de senador exige: fiscalizar o executivo e o judiciário. Essa retaliação revela o medo que alguns ministros têm da transparência. Eles não querem ser investigados, não querem ser cobrados e não querem perder os privilégios que acumularam. O resultado prático é o enfraquecimento da democracia. Quando o Congresso é intimidado e a oposição é perseguida judicialmente, o jogo político deixa de ser livre e passa a ser controlado por togas. O povo já percebe essa realidade. Pesquisas de opinião mostram que a confiança no STF despencou nos últimos anos, e ações como essa contra Vieira só aceleram esse processo. A história mostra que instituições que perdem legitimidade popular não duram muito tempo, sem reformas profundas ou sem enfrentar forte reação social. O Brasil precisa urgentemente de um STF que volte a ser técnico, imparcial e limitado ao seu papel constitucional. Enquanto isso não acontecer, casos como o de Alessandro Vieira vão continuar se repetindo, e a crise institucional só vai se aprofundar. Fachin, ao admitir a crise, está fazendo algo que poucos ministros tiveram coragem de fazer: reconhecer que o rei está nu. Isso não significa que ele seja um herói, mas representa uma fissura importante no muro de proteção que a banda podre construiu ao redor do tribunal. Carmen Lúcia também tem sinalizado na mesma direção, o que mostra que o desconforto com o rumo da corte não é isolado. O grande perigo é que a banda podre consiga sufocar essas vozes internas e continuar agindo como se nada estivesse acontecendo. O Congresso tem a obrigação constitucional de não se curvar. Fiscalizar o judiciário não é ataque à democracia, é exercício da democracia. Se o legislativo recuar agora, estará entregando de bandeja o controle total do país para uma pequena elite togada que se acha acima de tudo e de todos. A população já está cansada. O desgaste do STF é visível nas ruas, nas redes sociais e nas conversas do dia a dia. Cada nova declaração, como a de Fachin, alimenta a esperança de que ainda é possível mudar o rumo antes que seja tarde demais. Mas a mudança não virá de dentro do tribunal sozinho. Ela exige pressão externa constante, coragem parlamentar e apoio popular. O futuro do Brasil depende de como vamos lidar com essa crise institucional que Fachin finalmente teve a honestidade de nomear. E você,
O que acha desse racha no STF? Comenta aqui embaixo com sinceridade. Você acredita que Fachin está certo ao admitir a crise? O Congresso deve fiscalizar o STF ou o tribunal deve ser intocável? Se você chegou até o final, muito obrigado pela atenção. Deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no Visão Política e ative o sininho para não perder nenhuma análise sem filtro.